Olá malta, sejam bem-vindos a esta segunda edição do podcast Erasmus e Agora. Hoje vamos abordar o país Espanha, mais concretamente Madrid. E estou aqui com a Maria João Vieira, tem 20 anos e está no quarto ano de AGI, correto? Sim, exatamente. Muito bem-vinda. Deixa-me só agradecer o convite. Claro. E pronto, realmente a Maria João, e estou no primeiro ano agora de mestrado. E está a correr tudo bem? Sim. Ok, muito bem. Para começar, queria fazer uma dinâmica contigo. Nós vamos fazer um género de quiz, são 5 perguntas. Cada pergunta, a pergunta 1 vale 1 ponto, a segunda vale 2 pontos e vai dificultando. E tu vais dizer qual é a letra que achas que é. Para começar, gastronomia. Qual destes é um prato típico de Espanha? A. Paella, B. Ravioli, C. Francesinha ou D. Pastrimi? É, paella. Paella, certo, claro. Segunda. Qual destas tradições pertence à Espanha? A. Tomatina, que é uma guerra de tomates. B. Oktoberfest, que é um festival de cerveja. C. Befana ou D. Bailarico Saloi, que é um tipo de dança. Está certo, é isso. É tomatina. Nunca ouviste falar? Ouvi falar, mas agora estava a tentar associar a paella. Ok. Terceiro. Quantas fronteiras terrestres tem Espanha? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5. 2? Quer bloquear? Sim, porque não tenho... Não, são 3. É França, Portugal e Andorra. Esqueci-me que Andorra é considerado outro. Sim. Pois, não me lembrei desse facto. Esqueci-me que Andorra não é Espanha. Quarta pergunta. O que significa trapeador? A. Armadilha, B. Vigarista, C. Pinça ou D. Esfregona? B? Esfregona. Fregona? Sim. Não, nunca precisei de uma esfregona. E por último, quantos reis Espanha teve até hoje? A. 20, B. 21, C. 22 e D. 23. C. Não, foram 21, B. Não fazia ideia. Acertaste Aí, 2. 2. Foi bom. Pronto, agora vamos começar mais com o tema deste podcast. Indo agora ao processo de inscrição, para começarmos, queríamos perguntar como é que correu todo o processo, se este era o local que querias e tinhas imaginado e se foi a tua primeira opção. Não foi a minha primeira opção, na realidade foi a terceira. Eu queria muito ir para a Itália, tinha a ideia que queria ir para a Itália, só que no meu ano é normal nós não entrarmos, toda a gente vai no quarto ano e ir no terceiro é muito difícil. Então o que eu fiz foi, eu escolhi uma opção que só havia para a licenciatura, que foi Madrid, e indicou a minha terceira opção, que era, gente, não vou entrar nas 2 primeiras, pelo menos tento a terceira. Mas tive sempre a pequena esperança de Itália, senão teria metido Madrid primeiro. E o processo foi relativamente simples, não há demasiadas coisas para fazer. Eu diria que é tudo um bocado em cima da hora e depois mandar os papéis, assinar de um lado para o outro, enviar para o outro. Pode ser um bocadinho complicado, porque entre o coordenador assinar, enviar para os GRI e depois ainda ter as relações internacionais da outra universidade a assinar, pode ser um bocadinho problemático. E problemático às vezes, porque às vezes um assina, mas depois há um erro no papel, depois tem de se repetir e pode demorar um bocadinho, mas... Mas tiveste muitos problemas ou foi... Tive alguns nisso, porque, por exemplo, uma vez meteram o meu nome e não meteram um acento, uma coisa do género, e tive que mandar os papéis, mas de resto não tive problemas. No entanto, o meu processo ainda não está terminado. Eu já acabei o Erasmus em maio, mas ainda não recebi a última tranche da bolsa, nem recebi a confirmação, nem nada, apesar de muita gente já ter recebido, ou seja, é bastante demorado o processo e para finalizar... Isso é problema daqui de Portugal ou de Espanha ou dos dois? Eu diria que é daqui de Portugal, que em Espanha eles já terminaram o processo, já têm as notas, já têm tudo, só que aqui em Portugal não sei bem por que será, mas está realmente a demorar imenso. Ok, excelente. Agora para a parte que costuma ser um bocado sensível, que é o processo de escolha de alojamento, estadia no país. Já tinhas algum local em mente e houve alguma sugestão por parte do programa de mobilidade? Eu comecei por mandar um e-mail para o programa de mobilidade, a ver se eles tinham alguma sugestão. Eles disseram que os sites já eram mais conhecidos, que era o Erasmus Play e o Idealista, por exemplo. No entanto, eu acabei por não conseguir encontrar lá nada, estava tudo, as casas ocupadas, ao preços estúpidos. Eu cheguei a encontrar uma casa que era 1000 e poucos euros por mês, um quarto sem janela, 6 metros quadrados, com 60 colegas de casa. Ou seja, completamente caótica. Eu cheguei para aí um mês antes de me ir embora, eu ainda não tinha casa, procurava em tudo o que era sites, estava a ser impossível porque não encontrava, ou os sites não eram completamente fidedignos, ou os sites tinham taxas de 300 euros para ter a casa, só a taxa do site, casas no mínimo a 500, 600 euros, e pelo menos a minha bolsa foi de 400 euros por mês, ou seja, foi um bocado difícil. No entanto, em cima da hora, acabei por encontrar um site, que foi a Atmosphere, que é de residências de co-living, e eu sempre quis ficar no centro, esqueci-me de dizer, eu sempre quis ficar no centro, não tinha outra opção para mim, era no centro, então mais difícil ainda e preços mais caros.
e só nesse site é que eu acabei por encontrar um quarto a cerca de 400 € por mês. No entanto, era um quarto mais 6 metros quadrados. 6 metros quadrados ou 8 no máximo, sem janela, e eu tinha 8 colegas de casa. Sempre é melhor que os tais É melhor. 60 que tinhas visto. Sim, era melhor, no entanto, continua a ser um bocado absurdo, porque eu tinha como que um arrumozinho, sem janelas, quente, e claro que era no centro, mas deu perfeitamente. Então para a mobilidade não te sugeriu nada? Não disse, temos estas residências, Não, isto já fica reservado para ti? não, é assim, eles tinham residências de universidade, no entanto só tinham ao pé de alguns campos, que não era o caso do meu campus, e as residências eram um quarto partilhado de residência era 600 e poucos euros, não, 600 e muitos, quase 700. Depois, se quisesses um quarto só para ti, era 800 e muitos, e podias ainda escolher pagar mais para ter meia pensão ou pensão total, seja as refeições todas. Ok. Mas eram preços absurdos e longe da minha universidade, do meu campus, pelo menos. Ok. Agora, primeiras impressões. Chegaste à cidade, lidaste com pessoas, qual foi a tua primeira impressão da universidade? Eu cheguei 2 dias antes das aulas começarem, então comecei logo por visitar a cidade, ainda não havia nenhum evento propriamente. Visitei a cidade, já tinha estado em Madrid muitas vezes, já estava habituada, mas pareceu-me um mundo diferente. Não sei se era porque ia estudar lá, se era porque ia viver lá, parecia-me que tinha tantas opções que nem conseguia ver. O que até foi diferente, porque eu nessa altura visitei com o Bernardo e ele só dizia, isto é minúsculo, já não há nada para ver, apesar de ter ido lá para aí uma vez, e tínhamos opiniões completamente diferentes. E foi engraçado, na altura adorei a cidade, adorei os espanhóis, mas agora pessoas concretamente ditas da minha escola, da minha universidade, Sim. foi mais quando começaram as aulas e não tanto do meu curso, porque eu estava a ter aulas num campus mais remoto, então não tinha tantas pessoas de Erasmus, pelo que Estás mais isolada. estava mais isolada, então depois só conheci mais tarde, mas correu tudo ótimo. Ok. E as saudades de casa? Foram-se agravando ou os teus pais tiveram a possibilidade de te visitar? Os meus pais foram lá 2 vezes, uma para me irem levar e uma para me irem buscar, basicamente porque eu tinha muitas malas e muita coisa, então eles acabaram por ir lá, mas as saudades, eu vi na Páscoa também, e as saudades, ok, eu tive saudades, sim, claro, fez-me Mas tal falta. para lidar porque eles vieram Mas lá, eu tu quase lá na parte. sentia mais pena de ter que voltar, parecia que era mais ao contrário, eu não conseguia sequer pensar em voltar para casa depois daquilo. Só querias ficar lá em Madrid. E fiquei um mês a mais, e depois das aulas já ter acabado tudo, ainda fiquei lá mais um mês que não conseguia despedir-me. Ok. Então se calhar vais viver para lá. Gostaste tanto? Eu talvez um dia, quem sabe. Ok. Agora vou falar um bocadinho da ISN. Vocês têm lá, havia lá a ISN de Madrid. Sim, claro, a minha universidade tinha a sua própria NSN, como tem em todas, e muito bem. Eles já não acessíveis, bem organizada? Sim, eu diria que estava muito bem organizada, tinham imensos eventos, todas as semanas tínhamos um calendário repleto de coisas, de segunda a sexta, ou uma discoteca para onde ir, ou um convívio, um bar, um jantar, alguma coisa, ou seja, super acessíveis para o que necessitássemos e mesmo com muitos eventos. Então podemos dizer que foste bem integrada, que quer seja as pessoas na rua, espanhóis, ou quer seja os estudantes, achaste que foste bem integrada. E tiveste imensos. Sim, eles tinham muitas atividades para nos conhecermos, como por exemplo, nós uma vez fomos a um bar, foi logo nos primeiros dias, segundo dia de aulas, e eles tinham uma atividade que era, davam-te uma carta e tu tinhas que encontrar o teu par. Ou seja, tens logo de ir falar com imensa gente, perguntar se tem a mesma carta, acabas por conhecer a pessoa que depois tem a carta. Uma boa dinâmica. Fixe. Agora, tradições e costumes. Como já sabemos, os espanhóis não têm os mesmos hábitos que nós, eles fazem a sesta e cumpriste rigorosamente. Eu acho que nunca fiz a sesta, sinceramente. Falhaste. Mas é porque Madrid não é bem como o resto de Espanha. Eu diria que Madrid está sempre vivo, está sempre alguma coisa para fazer, está tudo aberto. Enquanto nos outros sítios de Espanha os cafés fecham ao meio da tarde ou até os centros comerciais, em Madrid estava sempre tudo aberto, sempre alguma coisa nova. Então eles não faziam aquela pausa depois do almoço? Eu diria que não era... Nem sequer as aulas, tipo, tinhas... Não, eu tinha aulas... Eu não tinha hora de almoço, na realidade. Eu tinha aulas das 11 às 4 da tarde, para aí. Ou seja, eles nem siesta, nem hora de almoço, nem nada. Isso. E viste alguma tradição que achaste estranha ou curiosa? Tipo, algum feriado, divertido? Eu acho que foi mais a maneira deles de comerem as refeições. Ok. Porque uma vez tentei ir à cantina e a ideia que eu tenho de espanhóis é tapas. É um bocadinho aqui, um bocadinho ali, tapas, tudo frito, mas pronto. E quando eu cheguei à cantina, tínhamos 2 pratos principais. Um prato de massa assim, e depois tinhas também um prato com croquetas e batata frita assim. 2 pratos principais. Certo. Depois ainda tinhas sobremesa, tipo uma mousse, uma coisa assim. Normalmente não havia muita fruta para escolher. Uma garrafa de água, a água não era reutilizável, nada disso, era mesmo uma garrafa de água. E tinhas uma baguete de pão, assim. Isso tudo? Isso tudo para uma refeição. E quanto é que custava?
6 euros. É acessível. É acessível, mas para uma cantina é um Sim. preço um bocado abusado. Eu preferia ter só um prato e pagar metade do preço. Mas era Nem comias isso tudo. imensa comida, não dava para comer tudo, a comida era completamente gordurosa, frita, não era saudável e eu não entendia como é que isto era uma cantina normal, fazia muita confusão, preços altos, tanta comida, então eu comecei a levar a comida, mas fez-me... Mas isso era só na cantina ou também havia esse padrão nos restaurantes? Nos restaurantes também tinham, mas normalmente eram doses mais pequenas, Claro. para o preço, mas realmente na cantina era um exagero de comida que eu não entendia e só havia a cantina ou um bar que tinha hambúrgueres e sandes, mas tudo mesmo assim um bocado gorduroso e um bocado excessivo sempre, um bocado estranho para mim. Ok. Agora, passando para o bar, que é sempre um bocado controversa, que são as atividades e festas. Estavas sempre ocupada, tinhas costume de estar ativa e participar em algum evento, alguma atividade extracurricular, hobbies? Havia sempre festas, havia sempre coisas para fazer. Com a ESN eles tinham ou uma viagem planeada lá perto, a Toledo, Segóvia, ou tinham até viagens maiores. Nós tivemos o Integration Weekend, que foi nas montanhas, também houve uma viagem a Ibiza, ou seja, sempre imensos eventos, imensas atividades, festas. Nós tínhamos uma discoteca para a segunda, para a terça, para a quarta, para a quinta, para a sexta, sábado, domingo. Havia sempre, ou seja, não faltava coisas para fazer, não tinhas praticamente tempo livre nenhum entre as aulas e as saídas à noite, e os piqueniques e os convívios, era muito difícil. E o único hobby que eu consegui enfiar aí no meio, diria que foi mesmo o ginásio. Ok. Foi o único. E eras regular ou falhavas alguma vez? Não, era regular. Eu gostava bastante de ir e principalmente na época de exames ia quase todos os dias. Sim. Mas tu gostas muito de sair ou fiz muitas festas e às vezes tipo, se calhar... Eu gosto de sair no início, mas depois farto-me um bocado, até porque a noite lá nós E tínhamos... também as exigências começam a aparecer, no início não há testes nem nada disso e se calhar... Sim, mas eu diria mais que é por causa das noites deles, para nós tínhamos sempre entrada de graça nas discotecas grandes, só que tínhamos de entrar até à 1h30 da manhã, ou 1 da manhã, dependendo da discoteca, e para entrar à 1, com as filas que há, tínhamos de chegar à meia-noite. Ou seja, sair à noite, estar sempre nesta coisa, estar a correr de um lado para o outro e sair à noite, da meia-noite às 6 da manhã, é muito cansativo todos os dias estar a sair assim, porque pelo menos a mim dá cabo de mim, não consigo fazer isso. Ok, então o Sol Madrid é mesmo movimentado. Muito movimentado. Eles têm festas académicas, como nós temos o Enterro, o Integra. Sim, o Enterro Integra eu não diria algo tão grande, pelo menos não no semestre em que eu estive lá, Ok. mas eles tinham algumas festas, como por exemplo a no BE, eles tinham algumas dos cursos, só que nós não participávamos, que realmente era mais para os espanhóis do que para nós. Para vocês. Ok. Vocês viram, era mesmo aquelas do ISN? Sim, da ESN, ou depois combinar entre nós alguma coisa, mas eu diria que assim a maioria, mesmo os da Erasmus. Ok, excelente. Agora, um bocadinho para uma parte mais séria. As tuas aulas foram todas dadas em inglês? Já tiveste algumas em espanhol? As minhas aulas foram todas em espanhol, não tive nenhuma aula em inglês, então foi um bocadinho complicado ao início, eu estava assustada, porque... Não és fluente? Não eras? Eu nunca tinha falado espanhol na minha vida, nunca tinha aprendido espanhol, ou seja, só quando ia de vez em quando a Espanha visitar, mas eu nunca estive na escola nem nada, e de repente eu ia ter todas as minhas cadeiras e os meus exames em espanhol, Medo. então estava um bocadinho assustada, mas correu muito bem. No início era um bocadinho difícil entender os professores, porque falavam com pressa, falavam em espanhol e não eram algumas cadeiras as mais interessantes, então estar concentrada não era fácil, e estar concentrada numa língua não era a minha, era um bocadinho difícil, mas eu diria que depois da primeira semana se tornou muito fácil, muito acessível, porque o espanhol realmente é muito parecido com o português, só temos que nos habituar. E tu, ao ver se não sabias espanhol, não fizeste nenhum curso antes de ir de Erasmus? Eu fui obrigada a ter um certificado para ir, ou seja, eu fiz um curso, mas eu fiz um curso online, assim, pós-laboral, E era ou seja, simples, se calhar. era muito simples, e depois eu ainda podia pesquisar na net, era mais umas fichas de exercícios que eram corrigidas e feedback, e depois passaram-me um certificado cá na universidade, porque eu tinha o curso, ou seja, eu talvez tenha aprendido um bocadinho, mas não o suficiente para me sentir preparada quando lá cheguei. Ok. E as aulas? São como aqui em Portugal, em formato de palestras, ou é tudo à base de trabalhos, de grupo, apresentações? Depende muito. Eu diria que as turmas são mais pequenas, Ok. não são 40 pessoas, como nós nos temos, são mais de género 20. Como se fosse no secundário? Sim, no secundário, assim, uma coisa mais pequena, mais próxima, as pessoas fazem muitas perguntas individualizadas, género, tu agora responde-me. Ok. E, ok, claro que tinham palestras, tinham sempre que expor a matéria, no entanto eu diria que era muito mais em grupo. A maior parte das cadeiras já tinha como que 10 trabalhos de grupo por cadeira, no mínimo, e com grupos diferentes, cada trabalho, tínhamos de estar sempre a mudar, e tínhamos trabalhos, tinha uma cadeira que tinha trabalhos bissemanais, entregas bissemanais, outras tinha trabalhos a cada mês, ou seja, muitos Sempre trabalhos. preocupada com os trabalhos.
Só que não eram propriamente complexos, eram trabalhos mais simples, eu diria, porque também eram mais recorrentes. Depois não podiam ser trabalhos muito complexos, Sim. tinhas pouco tempo para os fazer. Sim, mas depois eu diria que na altura de exames se tornou demasiado, porque ainda tinha trabalhos de grupo na altura de exames e lá os exames eu tive cadeiras de vários anos, porque realmente foi as equivalências que eu arranjei, ou seja, eu tinha cadeiras de 2 cursos e de vários anos. Ou seja, é uma mistura bastante difícil, ao ponto que eu cheguei à última semana de aulas, que era a primeira, e a seguir era a primeira semana de exames, e na última semana de aulas eu tive, acho que uma entrega de um trabalho e 2 questões de aula, eram exames práticos, por exemplo, programação, e na semana a seguir eu tinha uma entrega de um trabalho enorme, um trabalho mesmo complexo de programação, tinha uma apresentação no dia a seguir e tinha 3 exames seguidos, um na quarta, um na quinta e um na sexta, exames finais de cadeiras difíceis, como eu até diria, mais difícil que a MAG, ou seja, tudo seguido. Não sei. É questionável. Não, eu senti, mas sim, ou seja, tudo seguido, tudo muito em cima uns dos outros e foi um bocado complicado depois. Então a matéria acaba por ser exigente e os professores eram exigentes. Sentias apoio por parte dos professores? Alguns sim, principalmente nas cadeiras de primeiro ano, as que eu tive dos outros cursos eram bastante acessíveis, mas havia professores que eram ao contrário. Eu cheguei a ter um professor que se enganou na sala no dia das apresentações e mandou-nos um e-mail a dizer que íamos ter todos zeros porque não tínhamos aparecido. Ou seja, nem sequer... Ele se calhar achou estranho. Se não está cá ninguém, se calhar não é meu. Pois, e houve um grupo que acho que chegou 5 minutos atrasado porque tinha mal anterior, não os deixou apresentar, deu-lhe 0. Ou seja, alguns professores muito intransigentes. Isso é um bocado como em todo lado, não é? Sim, há sempre esses casos. No entanto, outros muito acessíveis, podia sempre mandar um e-mail. Eu até cheguei a estar doente no exame e o professor remarcou o exame só para mim, sem problema, em vez de... Era um exame não obrigatório, Sim. Ou seja, podia fazer exame final depois, não era um final, ou seja, ele podia me ter dito, não, agora estás em avaliação final, mas ele não se importou, esteve comigo, que era um exame de 3 horas. E ele remarcou-me o exame, esteve comigo e sempre impecável. Impecável, fixe. Então achaste que a matéria lá era mais fácil, em si, aprender já era mais fácil cá ou lá? Aprender, eu diria que ia dar mais ou menos ao mesmo aprender. Mas as cadeiras, assim, a dificuldade, eu senti-me dividida. Eu tive cadeiras que achei facílimas, género, com 3 horas de estudo, passas à cadeira com 14 ou com 15, com 3 horas de estudo no dia anterior do exame. Tive 2 que eram desse género, muito fáceis. E as outras 3, eu diria, uma muito ao nível de cá, muito normal. Outra um bocadinho mais exigente só pelo tempo que exigia, por causa de muitos trabalhos, muitas entregas, muitas avaliações, mas não mais difícil, mas mais exigente em termos de tempo. E depois tive uma que eu achei que foi muito mais difícil e mais complicada do que qualquer cadeira que eu já tenha tido em Aveiro, que era do curso de Engenharia e Tecnologias Industriais, e era uma mistura de matemática com física com programação. E tinhas a parte teórica e a prática, foi controle de automatização, que comecei a controle aqui, que foi muito difícil lá, eu diria, acho que por aí talvez 20-25% da turma tenha passado. Passaste? Eu pensei em recurso, mas consegui passar, mas foi mesmo uma percentagem muito minúscula e eu fiquei cheia de medo de não acabar a licenciatura por essa cadeira, mas felizmente correu tudo bem. Ainda bem. Agora, eu queria perceber, já me contaste que foste a Toledo e algumas cidades, fizeste muitas viagens? É assim, muitas não fiz por causa do tempo, ou seja, não tinha muito tempo entre aulas, porque tinha sempre aulas todos os dias, mas fui a Valência, fui a Toledo, fui a Segóvia e depois no final o meu namorado foi-me visitar e acabámos por fazer outra viagem, fomos a Ibiza, a Maiorca e a Barcelona. E, no menos, qual é que achas que foi mais marcante? E se tens alguma história para contar, alguma peripécia que tenha acontecido? Porque não foste sozinha? Não, e nas viagens fui sozinha. Eu acho que talvez a minha viagem mais engraçada tenha sido a Valência, porque foi só com um colega meu, fomos só os dois e decidimos no dia anterior e era uma viagem de 24 horas. Íamos 6 horas de autocarro para lá, estávamos lá para aí 12 horas e voltávamos mais 6 horas de autocarro para Madrid. E fomos para um festival que estava a haver, uma festa, que eram as Falhas, em que é como um bocado, não sei se conhecem a Queima de Judas cá, em que constroem estátuas muito, muito grandes, caricatas, que dizem alguma coisa sobre a sociedade. Por exemplo, havia uma que era uma campa e tinha lá o nome da Shakira e a música. Assim, fazem coisas muito caricatas pela cidade toda, assim, muito bonitas mesmo. Muita gente de espetáculos, fogo de artifício durante o dia, fogo de artifício à noite. E depois, no final, queimam-nas. De cima a baixo. Fazem uma queima com música em cada uma e há como umas 50 pela cidade. E foi muito engraçado. E a última é uma, não sei, para aí de 10 metros. E queimam aquilo tudo e tem um fogo de artifício de meia hora no final. Mas eu achei um bocado caricato porque eu fui sozinha com o meu colega
e estávamos os dois, nenhum de nós conhecia a cidade, nenhum de nós tinha pesquisado sobre a cidade. Não tínhamos, não sabíamos para onde é que íamos andar, estava cheia de gente a cidade e de repente decidimos só ir a pé até à praia, que era aí 1 hora do centro, e decidimos que íamos almoçar na praia e estávamos habituados a Madrid, almoças a qualquer hora que te apeteça, e chegámos lá às 5 da tarde, estava tudo fechado para almoçar. Não havia nada aberto, não conseguíamos ir a lado nenhum, até que encontramos um café que estava prestes a fechar, podíamos comer lá e acabámos por conseguir, mas foi assim um drama de não sabermos onde é que íamos comer, como é que íamos voltar, porque queríamos ir ver os espetáculos da noite. Sim. E foi assim uma confusão. E foi 12, talvez um pouco mais, 12 horas seguidas, sempre a andar de um lado para o outro, sempre a ver tudo e viagens de autocarro. Ok. Agora, para concluirmos este podcast, como é que o programa Erasmus impactou a tua vida académica e profissional? Eu diria que foi das melhores experiências que eu já tive. Eu adorei mesmo ter a experiência de Erasmus, conhecer as pessoas, ter que me desenrascar. Se precisava, estava doente, tinha que ir ao hospital sozinha. Se precisava de ir às compras, tinha que ir sozinha. Nunca tinha apoio para nada. E eu acho que foi muito importante para nos desenvolver, ganhar independência. E também os colegas de casa, eu nunca tinha tido colegas de casa. Então ter logo 8 de uma vez e casais e muita gente de um lado para o outro também foi incrível, a gente de todo lado. Acho que foi uma experiência mesmo muito importante para mim, de crescimento pessoal, mas também profissional, porque acho que fazer contactos e conhecer pessoas e estudos diferentes e discutir tópicos interessantes, que eu acho que também muda muito a minha visão em muita coisa. Ou seja, eu acho que foi mesmo das melhores experiências. Foi tão boa que ficaste mais um mês, não é? Sim, fiquei mais um mês no final, a pagar renda e tudo, acabei por ficar porque realmente não queria ir embora, ainda havia muita gente que ia ficar, então eu decidi, não, fico também. Não te arrependes de não ter entrado em Itália? Não, de todo mesmo, acho que não ia ter gostado tanto e as pessoas que eu conheci foram tão importantes que eu acho que não mudava mesmo nada. Ok, então se tivesse que dizer, aconselho para o Erasmus, tu dirias? Sim, com toda a certeza. Sim, 100%, a qualquer pessoa, mesmo que estejam na dúvida, eu diria para irem 100%. Ok, muito obrigado pela tua presença. Caso precises de nós, não estamos cá para isso e vice-versa. Muito obrigada.